A guerra mais intensa da história de Westeros começou por causa de um mal-entendido. Não foi traição, não foi profecia cumprida, foi um rei balbuciando palavras erradas no ouvido errado. E Viserys mesmo fez isso, sussurrou sobre uma profecia antiga e Alicent ouviu uma ordem, sim, de sucessão. Esse erro sozinho jogou dois lados da mesma família dentro de uma guerra que vai terminar com dragões extintos. E o pior, ainda tem gente que não sabe o tamanho dessa bomba que vai vir por aí. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um recap muito rápido, muito bom, sobre tudo que aconteceu na segunda temporada de House of the Dragon, antes da estreia contagiante, poderosa da terceira. E, claro, eu vou ser muito já direto com vocês, então já chega com o seu like maroto, já deixa o seu gostei, só se inscreva por aqui. Essa temporada dividiu muitos fãs, porque demorou demais para explodir, mas quando explodiu, doeu, foi intenso, teve perda, teve traição dentro da própria família, teve um dos encontros mais tristes da série inteira entre a Rhaenyra e também Alicent. Então, vamos recapitular, sim, todos esses momentos? Fica comigo até o final, porque eu ainda vou te mostrar um detalhe escondido, que mudou completamente como que a gente vê o sofrimento de Eagle, tá? Sim, vou falar sobre tudo isso a partir de agora. Tudo começa muito torto, né? Viserys morre, a Rhaenyra, ela é proclamada rainha pelos aliados dela, mas em Porto Real, quem senta no trono de ferro é o Aegon II, coroada ali às pressas por Alicent e pelo Otto Hightower. E aí, neste caminho todo, óbvio que essa rivalidade entre pretos de Rhaenyra e verdes de Alicent já nasceu muito contaminada por esse mal-entendido fatal sobre as últimas palavras do rei. E aí a temporada ela vira um jogo de verdade, né? Daemon Targaryen, ele manda mercenários atrás de Aemond como vingança, então o plano sai catastroficamente errado e quem é eliminado é o Jaehaerys, o filho pequeno da Rhaena Targaryen, dentro do próprio quarto, no meio da noite. Então esse momento, para mim, é o ponto sem retorno emocional de toda a construção da série, e é também onde o Otto Hightower começa a usar a estratégia como essa arma política neste caminho tudo, empurrando a culpa para a Rhaenyra nisso tudo sem prova nenhuma. Então a Rhaenyra descobre que o Daemon fez e o confronta. Então essa briga, ela não é estratégica, ela é assim esse quebra de confiança, né, que vai custar muito caro para todos esses lados. E aí, com Porto Real em colapso, uma troca que ninguém esperava, neste caminho todo os pretos apertam um bloqueio que corta a comida para a capital. Porto Real vira um caldeirão de motim, de desespero, e é nesse cenário que o Aegon II, ele inseguro, carente de validação, comete um erro clássico de quem tá no poder errado. Demite o Otto Hightower e coloca ali Criston Cole como a mão do rei. Então, isso muda tudo. Mas me contem aqui se vocês estão nessa ansiedade a mil para essa terceira temporada. Quero saber da opinião de vocês, já vai me contando por aqui. A gente vai ter também um encontro mais triste da temporada, porque Rhaenyra se arrisca mesmo e vai pessoalmente até Porto Real falar com Alicent, e ali, frente a frente, finalmente sai a verdade. O mal entendido sobre as últimas palavras de Viserys é exposto, mas já é tarde. Alicent entende o erro, mesmo assim sabe que não dá para desligar a máquina sem destruir tudo. Enquanto isso, nas terras fluviais, o Daemon vive um pesadelo ali particular, né, em Harrenhal, né, tendo ali visões ali sobre a influência de Alice Rivers, uma personagem que para mim é a mais subestimada da temporada inteira e não tem como fugir de tudo isso. Então, Rooks, Hasty e um detalhe que muda tudo, porque chegando à batalha decisiva, Rhaenyra envia Rhaenyra Targaryen neste caminho todo, montada em melees, mas o Aegon II, ele entra sim em Sunfair, e aí o Aemond Targaryen chega com Vhagar, o maior dragão vivo, e Rhaenyra Targaryen acaba eliminado. Então o Aegon sai gravemente ferido, e o detalhe que muda tudo. Existe uma leitura muito forte, sustentada por muitos olhares importantes da série, de que Aemond Targaryen aproveitou o caos para atingir o próprio irmão e assumir o comando sozinho. Se isso for verdade, o acidente é na prática
um golpe dentro do próprio golpe. E isso muda completamente como que a gente vai entendendo a lógica, a ambição de Aemond Targaryen entrando aí nessa terceira temporada. Agora, com o Aegon incapacitado, Rhaenyra toma uma decisão desesperada, convocar bastardos com sangue Targaryen para entrar e ali tentar montar dragões selvagens. Então muitos acabam sendo queimados. Kill e o Wolf, eles conseguem, e isso vira uma ruptura ideológica enorme. A rainha, que sempre foi questionada por legitimidade, agora valida que sangue bastardo pode sim reivindicar poder. E aqui vale uma curiosidade de bastidor. As gravações da terceira temporada aconteceram ali entre março e outubro de 2025. A nova temporada, que estreia no próximo domingo na HBO, tem 8 episódios, continuando a adaptação da Dança dos Dragões mesmo, baseada no romance ali Fire and Blood, do George Martin. E o mais surpreendente é que uma quarta temporada já foi encomendada lá em novembro de 2025. Então, a HBO já garantiu como a história termina antes de mostrar como que ela vai sendo escalada, né, nisso tudo. Agora, talvez alguns detalhes que eu acho que são muito importantes da gente falar. Ninguém prova de fato quem deu a ordem de eliminar o Aemond Targaryen. O Daemon assume a culpa moral, mas a operação saiu tão torta que ele pode ter perdido o controle da própria vingança desde o início. O ferimento de Aegon, segundo em Rook's Rest, pode não ser ali um acidente nenhum, e sim um golpe muito forte do próprio irmão. Terceiro nisso tudo, Alice Reeves é construída como mistério de propósito. E ela sabe essas coisas demais e no momento certo. Em minha opinião, eu acho que essa temporada é muito lenta, né? A segunda, mas ela é muito necessária, porque ela constrói culpa, ela constrói erro, ela constrói sensação de que ninguém nessa guerra tá certo. É raro, sim. E uma teoria muito forte que eu vejo circulando por aí é que Alice Reeves está sendo expandida de propósito para conectar a Dança do Dragão com a ameaça do Longa Noite. Então, tudo isso décadas depois. Então, se Viserys realmente teve uma visão do futuro e não só um delírio, eu acho que essa guerra inteira é a humanidade perdendo tempo e os dragões exatamente quando menos podia nisso tudo. Mas me contem o que vocês acham de expectativas dessa terceira temporada. Quais são os seus níveis de ansiedade? Quero saber da opinião de vocês. Esse é um recap muito rápido que junta todos os pontos e conecta do jeito que o Super Nerd gosta de fazer por aqui. Então já deixa o seu like, comenta por aí, a gente se encontra na próxima, comentando tudo sobre a terceira temporada por aqui.